queres anunciar ao pobre aqui está no cativeiro, libertação vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, por efeito de emoção, vocês sabem que eu sou um jovem emocionado, né? Já me viram chorando algumas vezes por aqui, sobretudo nestes momentos. Eu preparei a homilia de uma forma diferente, de modo solene, cuja qual, em alguns momentos, eu irei ler alguns trechos, e outros eu irei falar espontaneamente. Inicio esta homilia falando sobre a vida. Não só a minha, mas a de todos nós. E para isso, gostaria de me fundamentar em Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, doutora da infância espiritual. Abro um parênteses para explicar que a infância espiritual é uma doutrina que Santa Teresinha desenvolveu para poder expressar o caminho de amor, confiança e simplicidade em Deus, em busca da santidade. Uma santa que viveu no século XIX, na França, morreu jovem, com 24 anos. E ela afirma: a vida é um instante
entre duas eternidades. Ou seja, aquela em que estávamos antes de nascermos com Deus, isto é, no sonho de Deus, nos planos de Deus, bem como também aquela para a qual voltaremos após a nossa passagem para Deus, após a nossa morte. Por muitos que sejam os anos nesta terra, esta nossa vida é sempre breve. E que bom que ela é breve, pois por mais que ela seja boa, não se compara com uma vida eterna. Diante disso, o meu coração tem uma certeza: preciso viver o hoje. Confesso que nessa vida já pensei e me preocupei muito com o amanhã. Minha mãe bem sabe disso. Mas percebi que só tenho hoje para amar. Amar a Deus e amar cada um de vocês e aqueles que Deus me confiar ao longo do meu breve ou longo caminho. Mas percebi que diante disso tudo, até porque o amanhã não nos pertence. A própria Santa Teresinha ainda nos ensina que este instante, este hoje, este exato milésimo que eu vos falo, tem o sabor de céu. É preciso buscarmos a santidade, pois foi para isso que Deus nos criou. Temos que ser desejosos pelo tudo de Deus. Hoje tive a oportunidade de passar um pouquinho com a minha família, me retornar, ao bairro da qual eu tenho um carinho muito grande, que vivi a minha infância, adolescência, juventude, o Aurine 1. Passando por muitos espaços, acompanhado do João Marcos, nosso seminarista, que me fizeram relembrar da minha vida. A paróquia da qual eu recebi o sacramento da Eucaristia, depois da Crisma, depois o sacramento da Ordem, campinho que eu jogava bola, a rua que eu brincava com os colegas, a casa da minha mãe, a casa de alguns companheiros e muitos outros espaços. Foi bom reviver este momento. Embora minha família seja daqui, alguns, mas nem sempre eu tenho a oportunidade de estar com frequência com eles. Muito por causa da minha missão. Eu entendo que a minha missão, assim como no dia da minha ordenação, um padre disse, agora ela se concretiza muito com a minha nova família, que é a comunidade que Deus me confiou, vocês, o seminário. Então, a vocês eu tenho que dar a devida atenção, devido cuidado, de um pastor, cuja qual Deus um dia irá cobrar, por aquilo que eu deixei de fazer. Por isso que eu busco me dedicar bastante na obra do reino, justamente por entender isso que Santa Teresinha nos diz, que esta vida é um breve instante entre duas eternidades. Dito isto, a palavra de Deus, nesta liturgia do terceiro domingo do tempo comum, também nos ajuda a vivermos a vida centrada no hoje. O relato da primeira leitura é uma comovente experiência do retorno do povo à sua terra, após longos anos de exílio. E aqui o sacerdote Esdras abre o livro da lei e começa a lê-lo, sobretudo para aqueles que foram criados no exílio. O texto ainda continua dizendo que todo o povo chorava ao ouvir a palavra. Tanto o governador Neemias e Esdras, o sacerdote, proclamavam: este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. E continua:
não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A palavra de Deus é fonte para vivermos o hoje com alegria, pois aqui está contido tudo o que precisamos para vivermos uma vida bem-aventurada. A palavra é o hoje que não passa. O salmista já proclamava isso: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O apóstolo Paulo nos fala sobre a unidade do corpo e de seus membros, cujo qual todos nós bebemos do mesmo Espírito. Nas entrelinhas, Paulo faz uma linda catequese sobre a igreja, que estava sendo formada tanto em Corinto como em outros lugares do mundo. A igreja é uma expressão viva do reino de Deus. Por isso precisamos amá-la hoje e venerá-la na sua santidade, para que nós possamos, por meio dos seus ensinamentos, alcançarmos o reino celeste. E por fim, o Santo Evangelho presenteia todos nós com a postura ungida e profética de Cristo, que reproduz as palavras do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus está falando aqui dele mesmo. Ele é o cumprimento desta profecia de Isaías. Ele é o ungido de Deus Pai e nos convida a vivermos o hoje, proclamando com ousadia o ano da graça do Senhor. O que é a vida, senão uma graça do Senhor? É por isso que a igreja a defende desde a sua concepção até a morte natural. Fiquei pensando também que este ano da graça pode muito bem ser vivido à luz do pedido da igreja para nós neste ano jubilar da esperança. Sermos peregrinos da esperança, pois como nos ensina Paulo, a esperança não nos decepciona. Vejam, irmãos, 3 pilares para vivermos o hoje: o aprofundamento da palavra, que escutamos na primeira leitura, o cuidado da nossa igreja, que tem Cristo como cabeça e cada um de nós, seus membros, escutamos na segunda leitura, e por meio da esperança, o ano da graça do Senhor, que escutamos no Evangelho. Que a nossa vida seja marcada sempre por estes sinais da Santa Palavra de hoje. Rendo graças nesta Eucaristia dominical pela vida de cada um de vocês, que fazem parte da minha história e me ajudam a viver bem a minha vocação e a minha missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face.